Você alguma vez já ouviu falar no termo poltergeist? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse termo. Mas se você nunca ouviu falar no termo poltergeist, provavelmente você já deve ter ouvido falar em fantasma barulhento ou espírito imundo barulhento. Esse termo é um termo que vai se referir a alguns espíritos malignos regionais que habitam em casas, basicamente alguns tipos de demônios que habitam algumas moradias e que fazem badernas, bagunças, destroem as coisas, fazem barulhos, assustam as pessoas e, em alguns casos, até mesmo se materializam. Nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito da história, da origem e como expulsar esses seres malignos de sua casa. Se você é cristão e chegou até aqui, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, porque eu garanto que você não vai perder nada se inscrevendo e assistindo os vídeos do canal. Poltergeist, do alemão poltern, fazer barulho ou barulhento, e Geist, fantasma, espírito ou demônio, também é chamado por alguns até mesmo de simplesmente espíritos barulhentos. Os poltergeist, ou simplesmente o poltergeist, é um tipo de evento paranormal, espiritual e sobrenatural que se manifesta em um ambiente no qual existem ocorrências físicas, tais quais chuva de pedras, movimentação, aparecimento e desaparecimento de objetos, sons estranhos, pirogênia, luzes, entre outras coisas estranhas acontecendo em uma casa. Pode envolver até ataques físicos a uma pessoa. Essas manifestações já foram registradas em muitas culturas e países no mundo afora, incluindo o próprio Brasil, a Austrália, os Estados Unidos, o Japão, a Arábia Saudita, entre várias outras regiões do mundo. É basicamente um fenômeno sobrenatural envolvendo seres espirituais que acontecem em várias nações, incluindo nas nações europeias também. Nos países africanos e asiáticos também é um fenômeno sobrenatural que ocorre. O mesmo caso em diferentes culturas e regiões do mundo acontecem há milênios atrás. Alguns dizem que os primeiros casos registrados datam do primeiro século depois de Cristo. Outros dizem que os casos já aconteciam em várias mitologias antigas, como por exemplo os sumérios, os acadianos e até mesmo os gregos antigos. A respeito do fenômeno, o fenômeno sobrenatural vem do termo poltergeist, do idioma alemão antigo, como já dito, que é traduzido como fantasma barulhento do termo poltern, em alemão, que significa barulhento, e Geist, que significa fantasma ou espírito, ou até mesmo demônio. Os casos conhecidos como poltergeist geralmente são fenômenos sobrenaturais não explicados pela ciência. Por exemplo, lançamentos de pedras, luzes do nada que surgem simplesmente do nada, o deslocamento de objetos leves ou até mesmo objetos extremamente pesados, coisas flutuando, surgimento espontâneo de água, fogo ou focos de luz, ou até mesmo uma anormalidade nas instalações elétricas, telefônicas, ou até mesmo nas televisões, aparelhos eletrônicos simplesmente dando pane, portas se abrindo sozinhos, pancadas em diversos lugares, como no telhado, clarões ofuscantes, estouros de lâmpadas explodindo, ruídos de passos, muitas das vezes também correria, vozes de pessoas, músicas ou até mesmo brinquedos funcionando ou se mexendo, bonecos funcionando ou se mexendo sem baterias, sem pilhas, ou até mesmo se mexendo mesmo sendo apenas de borracha. Esses são só alguns dos vários e vários tipos de acontecimentos que acontecem quando existe um poltergeist, isto é, um demônio barulhento dentro de uma moradia, de uma casa, de um sítio, de uma chácara, de um hotel, e entre vários outros locais, não só hotéis, casas, sítios ou fazendas. Geralmente também correntes de ar do nada vêm sobre algumas pessoas, o clima geralmente fica mais frio ou mais quente, e também desaparecimento de algumas coisas, como por exemplo chaves de seu carro
estavam junto a um livro e do nada eles aparecem no chão da sala e estavam guardados no quarto. Por exemplo, escova de dentes, juntamente com uma caneta, qualquer objeto basicamente que desaparece e aparece em outro local, geralmente aparecendo em locais com objetos que podem ser fatais ou letais, como uma faca. Todos esses sinais, existem vários outros sinais aqui que eu também esqueci de mencionar, mas esses são a maioria dos sinais. Também existem aí os animais que estão dentro dessa casa, basicamente eles conseguem ver coisas que você não vê e ficam assustados, abismados, começam a latir com nada. Esses são só alguns dos sinais, existem vários outros sinais aí de perturbação dessas entidades malignas. Acredita-se que o foco dessa perturbação, ou alguns dos focos dessas perturbações, eles sejam oriundos aí de crianças na fase da puberdade, e em geral aí do sexo feminino, ou até mesmo de um adulto, de um idoso. Isso vai depender muito da situação e do caso, e também o histórico da casa. O evento do poltergeist, ele caracteriza-se por estar relacionado a um indivíduo presente em um ambiente e pode ser de curta a longa duração. Difere aí sutilmente da chamada assombração ou casa assombrada, que pode se entender por anos e basicamente está sempre associada a uma área geográfica, geralmente uma casa a qual contém um histórico muito violento de morte, uma moradia carregada com um passado muito obscuro, onde basicamente atrai energias negativas, isto é, espíritos imundos, demônios. Existem algumas diferenças que geralmente as pessoas não falam entre as casas assombradas e os poltergeists. De acordo com o professor Carlos Alberto Tinoco, autor de Poltergeists, Fenômenos Paranormais de Psicocinésia Espontânea, apesar de terem várias características em comum, os dois fenômenos sobrenaturais eles são distintos, são fenômenos diferentes, de entidades diferentes. Os casos de assombramento ou assombração, ou em inglês haunting, pelos ingleses, e hantis pelos franceses, e também chamado pelos italianos de infestazione, são estudados pelos pesquisadores da Psycho Research Foundation. O notável pesquisador Ernesto Bozano, na sua obra Dei fenomeni di infestazione, após estudar 532 casos paranormais escolhidos, conseguiu enquadrar 374 deles na categoria assombramento. Os outros 158 restantes foram classificados aí como poltergeist por Bozano. Os fenômenos de assombração compreendem esse conjunto de manifestações misteriosas e inexplicáveis, cujo traço característico essencial é o de ligarem-se de maneira especial a um local determinado. O autor Bozano ainda vai dizer que o mais misterioso nos casos de assombração são o seu prolongamento de alguns deles, como, por exemplo, alguns são ativos, muitas das vezes por séculos e séculos. A maioria desses fenômenos geralmente se ligam a uma esmagadora maioria ao problema da morte, de casos de destruição, geralmente muitos sentimentos negativos em determinados locais, o que os coloca na categoria de manifestação theta. Mas afinal de contas, o que os textos bíblicos podem nos dizer a respeito desses casos de poltergeist e assombração ou casas assombradas? Será que isso é bíblico? Será que são pessoas mortas que basicamente aparecem ali como fantasmas, como nós vemos nos filmes? Ou será que a Bíblia tem uma opinião diferente a respeito do que são essas entidades? A Bíblia e a tradição judaica antiga basicamente vai determinar que esses espíritos, na verdade, eles não são espíritos de pessoas que morreram, visto que as pessoas que morreram ou foram para o Sheol ou foram para Deus, voltaram para Deus, isto é, estão no seio de Abraão, aqueles que morreram com Deus. Já aqueles que não morreram com Deus e desobedeceram ao Pai até o final de suas vidas estão no Sheol, em tormenta. Basicamente, essas pessoas mortas, elas não podem voltar aqui neste plano. Quando morrem, elas são logo colocadas no local onde elas devem permanecer. Acredita-se que os mensageiros da morte vêm buscar os ímpios quando morrem, e um anjo ou anjos vêm buscar os justos quando morrem.
Mas já que as pessoas, quando morrem, basicamente elas não podem mais voltar neste mundo, o que são esses espíritos que muitas das vezes fazem todas essas coisas? A realidade é que, na verdade, esses espíritos não passam de espíritos imundos, espíritos malignos, que ficam em determinadas regiões e lugares e assumem até mesmo a personalidade de algumas pessoas que já morreram, por conta de que essas pessoas que já morreram, basicamente, eram pessoas que manifestavam muitas coisas ruins em suas vidas, sentimentos negativos, ódio, inveja, rancor, adultério, diferentes tipos de pecados e coisas do tipo, assassinatos. Geralmente isso tudo agrada a esses seres e esses seres vão habitar onde acontecem tais coisas. Quando a Bíblia vai falar a respeito dos lugares de desolação onde passavam muitas guerras, desastres, mortes e coisas do tipo, muitas das vezes espíritos imundos, essas criaturas noturnas, elas basicamente se implantavam em tais lugares e se tornavam espíritos imundos regionais. O livro de Isaías, no capítulo 34, no verso 14, vai falar exatamente a respeito disso, quando vai colocar ali uma ilustração, como por exemplo o demônio Lilith. Isaías capítulo 34, verso 14. E animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e Lilith, criaturas noturnas pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Mas como fazemos para basicamente expulsar essas criaturas, esses seres imundos das moradias, das casas? É simples, oração e jejum. Sim, é isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar, que algumas espécies de espíritos imundos só saem com jejum e oração. As escrituras sagradas vão dizer que também o culto a Deus podem também espantar essas criaturas, principalmente os louvores a Deus. Quando uma casa é cheia de louvores ao Senhor e sempre cheia de muitas pessoas glorificando a Deus e repreendendo tais coisas, geralmente essas coisas podem ser expelidas ali com o louvor, como por exemplo o rei Davi cantava e tocava para expulsar os espíritos imundos do rei Saul. Mas não apenas isso, uma vida de oração e de conduta cristã também afasta esses espíritos imundos, e uma vida de oração principalmente, mas também uma vida de debruçar-se nas escrituras e nas coisas de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.